não tem nenhum problema, certo? Bem, então, vamos lá, compartilhar de novo. Aqui é o mesmo, para quem já está na disciplina, gente, é o mesmo slide, não tem nenhuma diferença. Aí a gente entra no momento síncrono parecido com a sala de aula, tá bom? Eu vou tentar conversar aqui um pouco com vocês, né? Então, deixa eu ver aqui. Bem, então, disciplina de auditoria, né? De escola de saúde. Esses vídeos aqui eu vou deixar lá como vai ficar os slides, então vocês vão poder assistir os vídeos. Eu já passei isso em sala de aula, se quiserem assistir depois, fiquem à vontade, né? E aqui eu tenho algumas reportagens que falam um pouco sobre a questão da auditoria, né? Então, auditoria em saúde, encontra, né, incongruências, pagamento, né, para a Vila São Contolengo, que vocês já viram, né? Auditoria interna vai apurar mortes no hospital, finanças da Santa Casa passam por auditoria. Então, a questão da auditoria em saúde, ela perpassa para além só da auditoria que a gente, né, conhece comumente, que é, às vezes, a auditoria de prontuário ou a auditoria financeira específica, a auditoria contábil, que é de onde a auditoria nasceu, né? Ela nasceu desse período contábil. Então, a gente tem que evoluir com relação a essa conceituação da auditoria, tá bom? Roberto, tu fica acompanhando o chat, que como eu estou apresentando, aí pode ser que Beleza, eu pode deixar. não consiga ver. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocar, lembrando, aí levanta a mão, certo? E a gente abre o microfone, à vontade, ok? Bem, então, esse aqui eu já coloquei para vocês, que é a questão do PIB, né? Então, o nosso país ele tem um gasto menor do que outros países com relação ao PIB. E fica aquela pergunta. Então, a gente não coloca dinheiro suficiente na saúde em relação a alguns outros países, provavelmente não, né? Mas, pessoal, é também uma questão de como gerenciar esse valor, né? Como gerenciar esse dinheiro. Então, uma das formas de a gente trabalhar o gerenciamento desse valor é como? Fazendo auditoria. A auditoria é uma das formas de que a gente consiga aplicar esse dinheiro da saúde de forma adequada, né? Se a gente não tem processos de trabalho que ajudem a fazer com que esse dinheiro seja aplicado de forma correta, a gente é fadado a viver alguns momentos como a gente está vivendo. A gente não tem uma aplicação de recurso adequada na área da saúde e a gente fica gastando desnecessário, né? Imagine, se isso acontece no período normal, vamos pegar o período que a gente está vivendo. Nesse período, o que aconteceu? A gente teve uma abertura de quê? De muitos contratos de forma emergencial. E sem um processo de fiscalização, de controle, de acompanhamento correto, o que vai acontecer com esse tipo de recurso que foi colocado para a abertura de hospitais, por exemplo, durante esse período? O que a gente vai descobrir depois? Vocês já imaginaram o que a gente vai descobrir depois? Né? Então, imagine só. Então, a auditoria, ela tem uma dessas funções dela, é justamente isso, é realizar um trabalho para ajudar a correta aplicação do recurso financeiro na área da saúde. Eu sempre falo isso. Quem está na disciplina hoje deve relembrar das diversas vezes que eu falei sobre a aplicação correta de recursos com base na auditoria. Com relação ao serviço, com relação a quanto cada país gasta, se vocês pegarem esse link aí, depois derem uma olhada, vocês vão ver quanto cada país gasta, né, com a área da saúde. Aí vocês podem fazer uma comparação depois e verem o quanto que o nosso país ele gasta dentro da área da saúde, tá bom? Em relação a outros países. E aí, mais uma vez, quem é que faz o controle dos gastos da saúde, no caso da saúde pública? Né? Então a gente tem aí a gestão pública, a gente tem o controle, que é aquele controle estatal, a nossa própria máquina do Estado faz, a gente tem o controle social, né? Ou seja, nós temos a própria população, que ela também tem uma responsabilidade de fazer esse tipo de controle. E esse controle do Estado, aí quando eu falo não é o Estado do Rio Grande do Norte, é o Estado, a máquina do Estado, e aí a gente tem o controle externo e o controle interno, só lembrando, né? E foi uma discussão grande dentro da sala de aula, e aí exemplificando o que seria um controle externo. Ah, ah, Alguém lembra aqui o que é um controle externo? Alguém lembra aí, Roberto?
Alguém faz assim com a mãozinha, que lembra que é controle externo? Será que a gente vai ter alguma mão levantada? Nenhuma, Roberval. Até agora não. No chat não. Eita! O delay foi grande entre a gente parar a disciplina e agora. Bem, então faz o seguinte, digita aí no chat, pessoal, um exemplo de controle externo. Bota aí no chat para ver Estou se aguardando. colocou. Eita! Ninguém ainda? Vou dar uma dica, hein? Existem controles que são públicos, de natureza pública, e existem controles que são feitos de uma forma ampliada. Já dei uma dica. Eita, 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 eita. lembrei. Vamos lá, Érica lembrou. Diga aí, Érica. Ah, olha, Camila. Eu lembrei. Você. Vocês estão me escutando? Sim, sim. O Sim. controle externo eu tinha anotado aqui, né, no caderno. Ele Ah! tinha sido, no caso, MP, TCU, TCE, no caso do Ministério Público, né, o Tribunal de Contas da União. Não lembro se é realmente isso, mas foi ainda uma revisão da prova. Ah. É isso? A gente fez a revisão, a gente trouxe exemplos de controles externos que vêm justamente, né, verificar. E aí a gente exemplificou, Robert, eu trabalhei com eles e exemplifiquei o seguinte: o que é um controle externo? O que ele faz? É como se eu fosse dono do meu dinheiro, né? Como se eu fosse dono. Eu acho que eu sou, né? Pelo menos até aqui. Quando parto para as donas daqui de casa, eu perco tudo, né? Então vamos lá. Então pode pagar uma pizza ou várias. Então, eu tenho meu dinheiro, mas Roberval é o controle externo. Então, Roberval é aquela pessoa que vai me dizer se eu estou fazendo de forma correta a aplicação do meu dinheiro. Então, Roberval é aquela pessoa que está controlando de forma externa. Lembrem-se disso. Né? Então, em linhas gerais, seria isso que um controle externo faz. Tá bom? Eu E sou ele o só tem, coach financeiro. O homem rico. e aí a gente tem condições, né? A gente tem ações mais ampliadas disso. E o controle interno, a gente tem, como, por exemplo, aí no caso agora, Roberval seria o controle externo, mas eu tenho pessoas o qual eu utilizo para realizar o controle do meu dinheiro. É como se eu tivesse contadores, enfim, auditores. Então, essas pessoas me ajudam a fazer o meu controle interno do meu dinheiro. E a gente tem o controle interno. E é aí onde a gente tem algumas ações de auditoria. A gente tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele faz auditorias, né? Ele faz auditorias no controle externo. E o controle interno, a gente tem também ações de auditoria no controle interno, e eu exemplifiquei para vocês, como, por exemplo, o próprio Estado, ele tem uma auditoria do controle interno, né? Ele tem, por exemplo, o Serviço Estadual de Auditoria, o município também, né, ele tem seu serviço, né, de auditoria. Então, são os controles internos com base em auditoria. Né? A gente está falando aqui em termos de auditoria. Algum de vocês já escutaram essa expressão, que às vezes é muito comum mais para as empresas, que é de compliance? Vocês já chegaram a escutar esse termo? Alguém conhece? Alguém pode colocar aí no chat se já ouviu falar de compliance? Ó, Diego disse que sim. O que é, Diego? Diga aí pra gente o que é Agora o Diego vai explicar. compliance. Abra o microfone aí. Diego engasgou. Eita, eu acho que deu. O que foi que houve, Diego? O microfone tá funcionando. Ah, sim, tá sem microfone, né? Não, beleza. Abre a can e faz em libras. Então, gente, uma hora boa para o microfone, né, parar de funcionar. A gente vai colocar aqui, eu posso colocar lá como material extra, não sei se é a mesma coisa que o Robert Val tem. Tem uns podcasts sobre auditoria que falam justamente sobre compliance, né? Compliance, o que seria o compliance, né? Que é justamente você seguir uma determinada, né, recomendação, faz muito mais parte de você tem muito mais próximo de uma honestidade, de você seguir o que deve ser correto mesmo, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui de compliance agora. Roberval, não sei se ainda quer que você queria colocar uma coisa mais de compliance, que acho que a gente vai acabar discutindo mais lá na frente, quando chegar em outras áreas de Eu já estou auditoria. colocando pelo menos aqui a forma Mas resumida, né? A questão de isso. regramentos, né? De
orientações para a tomada de condutas, exatamente, Isso. está indo no rumo certo, é exatamente isso aí. E aí, gente, vocês. A gente vai discutir ainda depois da relação ao compliance. E qual a importância da auditoria frente ao compliance? Auditoria de compliance. Poxa, nome chique, auditoria de compliance. Mas o cara vai simplesmente auditar, saber se aquela instituição, aquela pessoa, enfim, se ela está seguindo o que é de correto, o que é de legal, o que é de bom, o que é de adequado, para que ela siga enquanto gestão. Tá bom? Vamos lá. Tem, tem algumas coisas aí no chat. O que mais, Roberto, que tem no chat aí? Eu só me lembrei aqui de uma coisa, Theo. Trabalhar na Ó, gestão é algo Diego, que é super ó, interessante, né? Quando Diego, trabalhar na gestão de Secretaria de Município e de Secretaria de Estado, nós tínhamos uma colega, já falecida, inclusive, que ela dizia muito, ora, se um auditor chega para mim e me dá uma orientação, né, nesse estilo do compliance, da auditoria interna, né, dos controles internos, né, se ele me dá uma indicação daquilo que eu estou errada, daquilo que eu preciso melhorar e aperfeiçoar na minha conduta enquanto gestora, eu devia ficar agradecida, porque isso é uma consultoria que eles estão me dando de graça. Ela isso. sempre dizia E, isso, né? e isso mesmo. O auditor, muitas vezes, o trabalho que ele faz é uma consultoria gratuita, né? Diego colocou aí. Diego colocou. Mas, de forma Vai. resumida, são as regras que a empresa segue relacionadas aos processos, imagens, condutas. Aí, microfone eu não tenho, mas eu não vou mentir não, professor. Beleza, valeu, Diego. É por aí mesmo, né? A gente vai ainda discutir um pouco da importância da auditoria dentro do compliance. Parabéns. Bem, então, entendendo um pouco disso, pessoal, vamos lá. Ildécio, você está conseguindo acompanhar, porque eu estou tentando fazer de forma mais resumida, o pessoal já participou da disciplina. Você está conseguindo acompanhar? Está dando para entender? Bota um legal aí, se você estiver Ótimo. conseguindo acompanhar. Beleza. Bem, e na esfera pública não, na esfera privada, o que que a gente tem, né? Então, na esfera privada, a gente tem a regulação da ANS, né? Que ela regula a oferta desses serviços, né? Na área privada, porque no público a gente tem a forma de controlar o público, e na área privada é Deus dará, a gente viu que não. Existem diversas áreas que regulam também a oferta do serviço privado. O serviço privado não pode simplesmente chegar e estar um hospital, um plano de saúde e não ter regras dentro de um país que ele deva cumprir, né? Então, a gente tem diversos outros órgãos que também ajudam no controle da área privada, né? Às vezes a gente pensa que na área privada não há nenhum tipo de controle, de ação, de auditoria, e tem, né? Inclusive, esses órgãos, eles têm a função de realizar ações de controladoria ou de auditoria dentro desses serviços, né? Roberval, colocando controladoria e auditoria, eu vi lá que algumas pessoas colocaram auditoria, aí colocou o termo controller, né? E aí a gente, né, vai chegar na discussão do controle lá na frente, que é bem interessante. Como é Inclusive, interessante essa questão de sinônimos, né? Da riqueza sim. de sinônimos, por exemplo, até mesmo, né, Theo? Eu não sei se você pode confirmar isso, mas quando a gente usa o descritor, auditor, auditoria para encontrar artigos científicos, outros materiais para estudo, encontramos materiais muito diminutos ou quase não Isso. encontramos material, né? Porque é um termo que é quase sempre utilizado por nós. E se a gente vai fazer uma pesquisa em materiais de língua estrangeira, é muito mais comum fazer a pesquisa com o termo controller ou de controlador, porque aí sim a gente tem a função auditoria dentro da controladoria. Isso, Roberval, acontece isso mesmo. Inclusive, eu tava preparando um material para mandar para o Dex, para eles adicionarem alguns termos relacionados à parte de auditoria que não existe. Não tem um termo auditoria em saúde, tem um termo auditoria médica, auditoria de odontologia, auditoria de enfermagem, mas não tem um termo auditoria em saúde para o encaixe para aquilo ali, que eu acho que falta isso, né, para gente. E quando a gente pega esse termo fora, é isso mesmo que acontece. Quando a gente bota controller, é mais fácil de achar do que quando a gente bota o termo audit, né? Tem o chat aí tá bombando aí, tem umas coisas aí, o pessoal, não sei o que o pessoal tá falando, enfim, mas tem umas coisas aí. Bem, então vamos lá, gente, seguindo a lógica do remoto, a gente não se detalhar em cada slide. Então, né, o que é auditoria? Só lembrando, a auditoria não é isso, né? A auditoria não é isso, ela não tem essa função, né? A auditoria, como o Robert Val colocou, quando a gente entende o processo de trabalho de auditoria, a gente entende a auditoria como uma consultoria e que a gente deveria achar interessante, né? A gente deveria agradecer por a gente ter um processo de auditoria acontecendo dentro dos nossos espaços de trabalho, né? A auditoria serve como algo para nos aprimorar, né? Ajudar no aprimoramento do nosso trabalho, tá bom?
Bem, então, auditar. Eu vou colocar aqui dois pontos interessantes que a gente discutiu bastante e que, inclusive, quando a gente estava falando sobre avaliação, eu disse, gente, ó, se liga aí, certo? Se liga aí. Então, auditar é emitir uma opinião conclusiva em relação ao critério disponível, inferido, dentro dos limites permitidos, por um conjunto de exames empregados. Né? A auditoria é sempre verificar em que medida uma situação encontrada ela se distancia do que deveria ser, segundo algum critério. Né? Então, você emite uma opinião que ela é conclusiva, ela é um juízo de valor, mas o não é um juízo de valor, eu acho. É algo que você chega à certeza a partir de um critério. Eu conversei isso com vocês. O auditor, ele não acha, inclusive eu sempre falo, o auditor ele não acha. O auditor ele não acha. O que é que o auditor tem, gente? Bota aí no chat o que é que o auditor tem. O auditor não acha. Ele tem alguma coisa. Não sei se ainda vão lembrar, né? O auditor não acha. Não sei se alguém colocou alguma coisa aí, Roberto. O auditor tem alguma coisa. Ele não acha nada, né? O que esse pessoal está colocando? O auditor não acha, ele tem certeza. É isso mesmo, ele não acha, o auditor não acha, ele tem certeza, é isso mesmo, né? Por quê? Porque ele sempre vai usar critérios e ele mede se aquilo que está acontecendo, qual a distância daquele critério que ele utilizou. Quanto mais distante do critério, mais fora do padrão, mais não conforme aquilo está. Quanto mais próximo, mais conforme ele está. Né? Então, lembrando desse tipo de ação. Bem, e aí a gente trouxe algumas coisas na disciplina, né? E aí alguns princípios norteadores de eficiência, eficácia e efetividade. Basicamente, o que a gente chegou no final da eficiência, eficácia e efetividade. Né? Então, para você ter esses três, né? Ele precisa fazer algo no tempo certo, no tempo que ele se propôs, usando o recurso que ele se propôs, atingindo resultados adequados para aquilo que ele se propôs, de forma medida, né? Então, quando o auditor ele vai procurar esses princípios, ele primeiro pergunta: você fez? A pessoa vai dizer: fiz. Beleza. O quanto tempo você usou e que recursos você utilizou? Usei esses. E o resultado disso é bom ou é ruim? Então, são os princípios norteadores transformados em perguntas para quem vai realizar uma auditoria. Né? Então, sei lá, a pessoa fez um contrato para construir um hospital. O hospital está construído? Não. Ixi, já morreu aí. Ah, está construído. Beleza. Quanto você utilizou? O que que você fez? Ah, eu utilizei mais do que devia. Demorei tempo demais. O hospital não saiu como está adequado. Já tem problema. Ah, ele está aqui, está adequado e tal, mas ele gera resultado que você propõe no seu projeto? Gera. Ótimo. Não gera. Tem problema. Tá bom? Então, lembrando. Deixa eu ver aqui um pouquinho. A auditoria mensura a distância que está sendo, o acesso do contrato ao objeto para ter. Não achei legal. Poxa, estou bem feliz, viu, com o que vocês estão colocando aí. Poxa, ainda tem coisa aí na cachola de vocês. Bem, e no caso, gente, aí a gente sempre estava trabalhando auditoria no SUS, auditoria no privado, sempre tentando fazer esse paralelo, inclusive um paralelo histórico que a gente fez, né? Só para a gente colocar aqui, então, antes da gente ter a história da auditoria, ela cursou com a história da saúde, cursou com a história da economia, a gente teve todo esse processo de evolução. E a reforma sanitária, ela sempre é um marco, né? E o surgimento do SUS. Então, antes disso, a gente tinha. Qual era a oferta de serviço de saúde que a gente tinha? Só podia ter acesso quem podia pagar ou contribuir. Né? Geralmente o que a gente tinha era isso. E o serviço de saúde era para ser feito o quê? Para reabilitar alguém para um trabalho simples. A prevenção não existia, enfim, toda a discussão que a gente já entende sobre a área da saúde. Né? E aí, com a reforma sanitária e o surgimento de um sistema único de saúde e a oferta de serviços de saúde pelo sistema público, existia uma necessidade de ter um recurso financeiro para isso e a necessidade de um controle maior para isso. E a partir disso, a auditoria surge e ela vem seguindo seus passos. Né? Inclusive, em termos de legislação, a gente tem uma sequência que eu mostrei os normativos para vocês, 8080, 8689, 1605, né? São normativos que falam justamente sobre quando ela é pensada com a Lei 8080, depois ela é, né, ela é
agora não digo mais, ela é instituída, desculpa, ela é instituída, né? E depois ela é estratificada em todas as esferas de governo, né? Que a gente vai ter lá no federal, no estadual e no municipal. Então, a auditoria, gente, ela acaba seguindo, né, esse processo de transformação do SUS, isso dentro do SUS, né? E aí, dentro dessas ações de auditoria, ela começa a se apropriar da baixa, da média e da alta complexidade, né? Então, vamos lembrar desse, né, todo esse processo. E no privado, o que aconteceu no privado? O serviço privado, ele notou que a saúde, ele também é algo que pode ser vendido, transformado em produto. E como ele vende algo, né? Então o serviço de saúde, com há dinheiro envolvido, é necessário ter alguém para controlar esse dinheiro na área da saúde. E aí entra a figura do auditor nesse processo. Então todo o caminho da auditoria no início, ele sempre se focou com relação ao recurso financeiro. Claro que as concepções de qualidade, né, e outras concepções dentro da auditoria, elas acabaram surgindo com o tempo, né? Passaram para além da auditoria contábil e entraram para a questão da discussão na área da saúde. Né? Então, a auditoria auditoria de processos de trabalho, né? Auditoria de qualidade, enfim, isso começou a surgir com o tempo. Né? Mas tanto a auditoria no serviço privado quanto no serviço público, esse período ele foi um marco, né? Ele foi um marco, tá bom? A auditoria pública ela seguiu por um lado e o privado ele seguiu por um outro lado mais restrito. A auditoria do público ela evoluiu em certos aspectos até hoje e o privado ela evoluiu em outros aspectos. Hoje, essas auditorias elas tentam se conversar, tentar, né, se transformar em um serviço, em uma ação de auditoria única. Né? Então, a gente tem aí a auditoria, né? Então, é um exame sistemático, independente dos fatos. Eu coloquei isso aqui para vocês, né? E disse que era super interessante isso aqui, né? Porque ele resume o que é a auditoria. A auditoria é um exame sistemático, independente dos fatos. Então, o auditor ele é independente. Ele não precisa e não deve aceitar que ninguém interfira dentro do seu trabalho, né? E isso é algo extremamente importante, tá bom? Ela sempre vai usar observação, medição, ensaios e outras técnicas para uma atividade de auditoria específica, isso a gente já conversou, né? Vai trabalhar com leis e normas, dentro do determinar se os resultados estão de acordo com o que foi planejado, né? E o objetivo no final é propiciar ao gestor, eu botei do SUS, mas não só do SUS, né? Ao gestor da área da saúde informações necessárias para um exercício de um controle efetivo de suas ações. Então, a auditoria, ela é uma ferramenta de gestão. Por quê? Porque ela gera justamente informações importantes para que você possa exercer uma ação de gestão adequada, né? Eu já contei situações para vocês lá de sala de aula, né, de situações em que o relatório de auditoria, o quanto ele traz coisas importantes para um gestor acompanhar o seu trabalho. Eu contei na situação que eu e o Roberval recebemos um gestor, onde a futura secretária de saúde, lembra, Roberval? Ela não sabia nem o que era uma NOB, uma NOA, não sabia o que era uma PPA, nada disso, né? Não sabia nem como era que montava uma equipe de auditoria. Eu tenho duas pessoas que levantaram a mão. Então, podem desmutar os microfones e falar, se vocês quiserem. Alguém quer falar? Eu vi duas mãozinhas levantadas. Não? Continuo? Ok, então vamos lá. Ainda baixaram a mãozinha. Bem, então, entendendo a auditoria, a gente, né, colocou um pouco sobre essa relação da auditoria, né, e o gestor, né? Então, quanto essa relação tem que ser importante, tem que ser interessante, né? E seja, o gestor ele precisa ter uma relação boa com o auditor também com o gestor, seja o auditor ele interno, seja um auditor externo, né? Então, isso é importante. E aí a gente contou um pouco da história, da origem da auditoria, eu não vou me deter com relação à história, né? E aí eu falei um pouco para vocês sobre a questão do processo de trabalho da auditoria, tá bom? Então a gente tem aí processos de trabalho
que vão desde o auditor, ele precisa saber analisar, ele precisa ser um pesquisador, o auditor ele precisa saber observar as coisas. Ciência, gente. O slide em tela cheia, ok. Mas vocês estão conseguindo observar os slides, gente? Tá melhor assim? Acho que sim, né? Então vamos lá. Então, Estão dizendo pronto. melhor assim mesmo. Beleza. Então, o auditor, ele tem condições de analisar, deve ter condições, desculpa não, ele deve ter condições de ser um bom analista, de analisar dados, de ter o intuito de pesquisar. Eu sempre comento para vocês que quem vai fazer um processo de auditoria, até chegar ao final do relatório, é como se ele estivesse fazendo um projeto de pesquisa. Concebe um projeto, aplica o projeto, faz o relatório, né? Então, o auditor, ele deve ser um pesquisador nato, está sempre aprendendo e sempre fazendo TCCs. Então, é um observador, é uma pessoa que sabe observar o que está ao seu redor, porque não existe só auditoria dentro do papel, existe auditoria presencial, e existe aquele feeling que o auditor precisa ter quando ele olha, quando ele percebe as falas. Então, existe um feeling que quem trabalha com auditoria ou trabalhou, com o tempo ele vai desenvolvendo. É algo que, para mim, ele transcende além da explicação. É aquilo que o auditor olha e percebe, tem coisa estranha, tem algo estranho, né? Então ele acaba, né, desenvolvendo esse feeling. Então, um cara que é observador é uma pessoa que sabe relacionar todo o material, todo o conteúdo que ele tem, né, para produzir informações importantes. E tem um processo, deve ter um processo de decisão muito correto, né, para que ele saiba decidir o que ele vai aplicar na hora de realizar o seu processo de trabalho, tá bom? Como forma de aplicar o seu processo de trabalho adequado, eu falei agora, e orientar, porque um auditor, ele é um orientador dos trabalhos, né, de que estão sendo desenvolvidos, processos de trabalho. Um auditor, ele não pune ninguém, o auditor, ele emite um relatório e o gestor maior da pasta, aí sim, esse gestor, ele vai dizer se aquilo ali ele vai aplicar ou não. O auditor, ele é independente na produção do seu relatório. Nenhuma outra pessoa pode impedir do auditor realizar o seu relatório. Agora, ninguém é obrigado a seguir o relatório dele. São duas coisas diferentes. Tá bom? Bem, eu vou passar um pouco aqui. E aí eu falei dos componentes do Sistema Nacional de Auditoria e falando dentro do SUS, né? Então, como é que eles se organizam, né? Então, deixa eu levar um pouquinho aqui para frente, até aqui, né? Então, o Sistema Nacional de Auditoria, pessoal, lembrando, ele é composto por esses três aqui, ó. O Sistema Nacional de Auditoria, ele é composto pelo DENASUS, pelo Sistema Estadual de Auditoria e pelo Sistema Municipal de Auditoria, tá bom? Então, ele é composto por esses três aqui, certo? E aí, esses três, cada um dentro da sua esfera, uma federal, uma estadual e uma municipal. Eles fazem parte do SNA. Isto aí é o SNA, tá bom? Sistema Nacional de Auditoria. Nunca confunda o Sistema Nacional de Auditoria com o DENASUS. O DENASUS faz parte do SNA, tá bom, gente? Então, só lembrando. E eu coloquei aqui para você que o SNA ele é Só uma descentralizado. lembrança, né? Sempre que a gente usa a expressão nacional ou sistema brasileiro, está se referindo a todos os entes federados. Agora, quando se usa o Isso. termo federal, aí é respectivo à União Federal. Isso. Né? Então, o SNA ele é descentralizado, ele tem uma comissão corregedora tripartite, alguém que também fiscaliza o próprio SNA, tá bom? Então, lembrando disso, e a gente conversou um pouco, né? E aí eu trouxe o decreto 1650, não, desculpa, a gente ia falar 1650, 1651, né? Que ele traz justamente essa regulamentação no âmbito federal, estadual e municipal, né? E aí esse decreto ele diz como é que é a atuação do serviço do Sistema Nacional de Auditoria nas esferas de governo. Não há nada atualizado ainda, né, com relação a isso. Eu sempre gosto de dar uma verificada. Então ele traz aí a atuação desse serviço de auditoria, tá bom? Então é interessante vocês depois darem uma verificada nele. Tá? Deixa eu só
Vou botar aqui o normal para adiantar um pouco e depois eu apresento. Rapidinho. E aí, o que eu trouxe para vocês depois, né? Então, quais são os tipos de auditoria? E aí, auditoria de conformidade operacional. Inclusive, eu falei para vocês que esse tipo de auditoria, apesar dessa definição, mas é difícil você ter uma auditoria hoje que ela é separada, você fazer só conformidade, só operacional. Geralmente, elas são divididas em fases, onde você tem uma fase que é analítica, ela vai examinar, ela vai fazer essa parte de conformidade. E a gente tem, né, aquela fase operacional, que é aí onde a gente vai em loco, né? Então, essas duas, elas estão presentes. Ok? Então, lembrando disso, né? Então, com relação à natureza. Aí, com relação à natureza, a gente tem aquilo que é ordinária, tem aquilo que é extraordinário, foi uma discussão que a gente fez, então, lembrando, a gente tem as auditorias que são inseridas no planejamento anual. Então, a auditoria, geralmente, preste atenção nisso, geralmente ela é deflagrada. Então, a auditoria geralmente acontece de forma extraordinária, porque elas não estão em um certo planejamento. Mas tem ações de auditoria que entraram no momento de extraordinária, mas acabaram necessitando se tornar algo ordinário, até que aquilo se regularize e depois elas saem do cronograma das ações de auditoria, né? Então, a gente comentou isso em sala. E aí a gente tem os tipos de auditoria, que a gente tem auditoria prospectiva, né? Então, o que é auditoria prospectiva? A pessoa vai fazer uma cirurgia e antes de entrar antes de ir para a cirurgia, ela faz uma verificação anterior para saber se ela pode fazer aquela cirurgia, saber se as condições dela são essas, se os exames estão adequados, se a cobrança, enfim. Então, isso é antes daquilo acontecer. É diferente do que é concorrente. Concorrente na hora, certo? Na hora que a auditoria, né? Na hora que o serviço está ocorrendo, a auditoria ela está lá vendo. Então, a cirurgia, sei lá, para um material ser utilizado, então a auditoria está vendo. Em retrospectiva, por exemplo, chegou uma conta de um paciente e aí o auditor ele vai auditar aquela conta depois que tudo aconteceu. O paciente recebeu a alta ou faleceu, enfim. E aí você tem a conta para auditar. Só lembrar uma coisa, né, Theo? Muito similar à atividade ou atuação da auditoria com da vigilância sanitária, né? Eles têm uma Sim. proximidade muito grande, né, nessa questão da questão que é prospectiva, né? Muitas vezes, antes de se abrir um estabelecimento, é solicitada uma inspeção, né, que vai verificar a possibilidade ou não de emissão de um alvará de funcionamento sanitário, né? Sim, sim, sim. E aí, muitas vezes, a auditoria, ela vai fazer uma auditoria para um serviço ele abrir e funcionar. Então, a auditoria vai pedir o relatório da vigilância sanitária, porque o relatório da vigilância compõe o relatório da auditoria nesse processo. E a vigilância Inclusive para o sanitária SUS, né? Para fazer o cadastro do estabelecimento justamente, prestador, é preciso ter tanto o justamente. parecer da É vigilância como esse da auditoria. processo. É esse processo. É o processo quando uma instituição ela deseja fornecer serviço para o SUS, então ela precisa passar por todo um processo de cadastramento na sua rede. E aí é necessário que a auditoria vá. A auditoria só vai quando ela diz que tem todos os documentos já possíveis de fazer isso. A vigilância sanitária, ela vai ver toda a questão sanitária do serviço e ela tem poder, a gente diz que ela tem um poder de polícia, hoje ela está tentando melhorar isso, mas ela fecha ou não estabelecimentos, né? A auditoria ela não tem o poder de fazer isso. Tá bom, gente? Então a gente tem a auditoria interna e a auditoria externa. E o que é auditoria externa e o que é auditoria interna? A auditoria interna é aquele auditor dentro da casa, que ele vai organizar a sua casa para que quando o serviço externo venha, sua casa esteja organizada. Um auditor interno, ele não tem a função de fazer só auditoria de prontuário, ele tem a função de entender como todo o serviço interno funciona e prezar para que aquele serviço funcione de forma adequada. A auditoria externa, ela vai vir e ver se ele está funcionando de forma adequada. Então, por exemplo, Valfredo tem sua, um exemplo, né? A gente sabe que não tem, mas Valfredo tem uma auditoria interna e aí os auditores da CESAP irão ao Valfredo para verificar. Então, esses auditores que foram da CESAP, eles são auditores, né? Estão, apesar de serem dentro da rede, nessa situação eles são auditores externos, porque e lá dentro do Valfredo teria uma auditoria interna. Isso seria esse exemplo, se o Valfredo tivesse auditoria interna. A gente sabe que não tem. Quem faz esse trabalho é a própria auditoria externa, se tornando uma auditoria interna dentro do serviço.
comeu doido, mas é isso mesmo, viu, gente? Tem uma coisa muito interessante, vou dar um spoiler. Vou dar Ei, spoiler, gente. Nós vamos prosseguir, né? Se Deus quiser, mais rapidamente para o encontro presencial, mas nos componentes de contabilidade, mais precisamente de finanças e orçamento, nós vamos ver algo muito interessante no processo de auditoria interna para finanças, que é sim, chamado processo de liquidação de uma despesa. Você tem que ter toda uma verificação interna no órgão, só pagar uma despesa quando você fizer um processo de exame minucioso de todas as peças que constam no processo. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer, exatamente, de controles internos para poder efetuar pagamentos. já isso está dizendo que as definições de auditoria foram atualizadas com sucesso. É porque aqui a gente tem que ser mais rápido, né, Jair? Aqui a gente não pode, né, eu tenho que ser mais rápido, condensar tudo para, né, não, vocês não ficarem presos aqui durante muito tempo. Né? Então a gente conversou isso, né, no primeiro momento de auditoria e, enfim, o que a gente conversou mais durante a disciplina de auditoria? E aí vocês podem verificar depois nos vídeos que podem ficar gravados, enfim, para que vocês possam ver. Ah, a gente conversou um pouco sobre leis e normatizações de auditoria. Deixa eu colocar aqui. Um momentinho, gente. Deixa eu ver. Até que, ei, Bruna, quase me endoida, viu? Tá aparecendo aqui 23 participantes e eu contava só dava 22. Bruna tá com 2 entradas. É, eu também prestei atenção nisso. Só vai ter uma presença, viu, Bruna? Não pode ter 2, não. Bem, e aí, gente, a gente teve mais algumas coisas, e aí algumas coisas que poderão ficar aqui, eu vou deixar alguns vídeos postados também para que vocês possam acompanhar, certo? E vocês possam ver lá sobre esses assuntos, e aí vocês possam seguir mais na frente, tá bom? A gente ainda tem um tempinho ainda para discutir, eu vou colocar aqui para vocês o que a gente discutiu também anteriormente, como forma de revisão. Eu me preocupo mais uma vez, sabe, Rio bota aí legalzinho aí se você está conseguindo acompanhar. Minha preocupação é também com você, que você é novato na disciplina. Beleza. Beleza, gente. Do podcast. Érica, não esqueça do podcast. Já tem 2 lá, Érica, que vocês podem escutar. Não é meu, esse aí não é meu, certo? Não é meu, que eu já estou fazendo os vídeos, fazer os vídeos, podcast, aí Eu acredito que, em respeito à turma, o professor Theo devia criar um podcast dele. Bevaldo, a ideia não, Bevaldo. Já estou com 30 planilhas para analisar. Olha, o povo já tudo rindo. Bem, vamos lá. Então, voltando, gente. Ah, todo mundo aí. Então, a gente conversou um pouco também sobre essa questão dos aspectos éticos, né, do auditor, né? A gente falou sobre. Deixa eu só tá aqui. E aí a gente falou um pouco sobre a postura ética e a questão do código de conduta desses profissionais. Esses profissionais, eles podem e devem seguir códigos de conduta de servidor público, de Constituição Federal, código de ética de responsabilidade da sua categoria profissional. Então, o próprio normativo da instituição qual ele trabalha, que diz como que o auditor tem que reger o seu trabalho. Então, se você é auditor de tal lugar, então ele vai dizer, olha, o auditor aqui da nossa instituição, ele tem as regras que ele deve seguir assim, 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 assim. Né? Então, a gente tem, né, essa necessidade do auditor ele ter que seguir alguns normativos legais frente à sua ação, tá bom? E aí, o que é que norteia, né, essa conduta desse profissional? E aí a gente tem sigilo, o auditor ele precisa ser sigiloso, né? Então, eu falei para vocês situações minhas próprias, tipo, eu chegava em casa e, né, minha esposa perguntava, e aí, como foi o trabalho? Eu disse, beleza. E aí, mas não, tem um processo lá, mas o que é? Eu disse, não, nada não, deixa pra lá, porque, né? É uma questão de sigilo mesmo que a gente precisa manter mesmo, até mesmo dentro da nossa própria
residência, evitar qualquer, né, qualquer ruído, enfim. E evite atos de imperícia, de imprudência ou negligência, né? Então, evite você fazer aquilo que você não sabe. Evite fazer aquilo que você não estudou. O auditor ele se prepara. E evite ser negligente. Se tem aquilo para fazer, faça, né? Faça um relatório bem feito. Faça uma pesquisa bem feita. Não seja negligente com o seu trabalho. Um auditor negligente com o seu trabalho é a pior coisa, para mim, é a pior coisa do mundo. Já falei para vocês, em situações que eu já vi, um trabalho que merecia um relatório, uma pesquisa muito bem feita, a pessoa fazer fazer um relatório de 3 linhas, 2 linhas. Gente, é um absurdo. Para mim, é o ápice da negligência com o seu trabalho. Tá bom? E aí tem a Inclusive, responsabilidade. né, Theo, se o pessoal escutar o Audicast, né, que está lá no SIGA-A, tem algo muito interessante que é falando da questão da similaridade com o trabalho da advocacia, né? Se você se posiciona no lugar do acusador, né, da promotoria, você tem que fundamentar, porque vai ter uma defesa do outro lado, né? E se você vai fazer algum tipo de juízo de valor sem essa fundamentação, você deixa o seu relatório vazado, você deixa seu processo de trabalho sem sustentação. Isso mesmo. Érica está perguntando, esse material de slide é com base no manual do auditor? É com base no manual dele, ele é a base de tudo, mas sempre eu gosto de acrescentar algumas coisas de artigos científicos e alguns outros materiais. São poucos, mas a base dele é desse manual do auditor, né? E a gente tem também o outro manual, que é o manual de produção de relatório de auditoria, né? Que eu também vou postar para vocês. Ah, gente, uma coisa interessante que eu lembrei aqui, e aí vai ficar mais. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Manuais que tem de auditoria é muita coisa, mas, tipo assim, se você conseguir acompanhar esse manual, você já tem uma base gigantesca no trabalho de auditoria. Inclusive, pessoas de outros serviços privados, eles gostam de pegar o manual de auditoria do SUS para, né, padronizar o seu trabalho. Se vocês avisem os colegas de vocês que ainda querem fazer a disciplina, que não conseguiram entrar, que a gente vai abrir mais algumas vagas, mas que, tipo assim, deu 6 horas da manhã, ou deu meia-noite, eles entrem no CIGA e solicitem a disciplina, porque tem muitas outras pessoas querendo a disciplina, e assim, eu gostaria que fosse, né, o pessoal que já está na disciplina e tudo, não posso impedir, claro, né, mas para vocês que já estavam dentro do curso de gestão, que já estavam aqui, seria, né, mais legal, tá bom? Vamos lá, então, o que mais que a gente tem? Sim, o que mais que a gente conversou? Né? Então, aí a gente conversou sobre algumas coisas, sobre a integridade, né? O auditor tem que ser íntegro, né? Então, ele tem que deter o seu trabalho, ele tem que deter o seu trabalho dentro da sua função, ele não pode dar espaço para outras, né, pessoas cheguem para ele, digam o que ele tem que fazer, e ele não pode usar de preconceitos, concepções né, pré-realizadas na cabeça dele sobre alguém, né? Então tem que usar o máximo da sua imparcialidade, da sua integridade dentro de um trabalho, né? Então o auditor ele tem que pensar na integridade do que ele tá realizando. Sigilo, né? Eu conversei com vocês com relação ao sigilo, tá bom? Então, lembre-se, a questão do sigilo ele tem que ser, né, mantido em sigilo. Ninguém pode chegar e dizer, deixa eu ver o que é isso aí. Não, né? Então, tem que ter todo um trâmite para que alguém possa ter acesso ao tipo de trabalho. E nem todo mundo pode ter acesso, né? Ele corre, a gente disse que os trabalhos estão correndo em sigilo. Né? Lembra, Robert Valdes? A gente usava muito isso, não sei se ainda está usando. Em Né? sigilo A da nossa pessoa. realidade era, no nosso dia a dia era, cadê o processo fulano de tal? Não, foi para o controle externo, foi para o TCU, está correndo em sigilo. Não, foi para o TCU, está correndo em sigilo. Né? Então, não dá para todo mundo estar tendo acesso. Tá bom? Zelo profissional com o seu trabalho, tenha zelo com aquilo que você faz. Né? Profissão, especialização super passível de corrupção. Bem, Diego, não entendi. Profissão, especialização super passível de corrupção. Não. Auditor não pode nem falar dormindo, nem se emborcar neste não. Vixe, Maria. É mais ou menos isso. O pessoal sabe dessa história? De Se qual? você emborcar a chinela de Emborcar a chinela? alguém e estiver do lado dela, você pode perguntar que a pessoa conta tudo, viu? Quando estiver dormindo. É isso mesmo.
E a responsabilidade social, lembrando, gente, a gente tem, enquanto auditor, a gente tem essa responsabilidade, né, de melhorar o trabalho, o seu trabalho impacta na vida de alguém que está recebendo um serviço. Tanto faz área privada ou área pública, a intenção do auditor é melhorar a aplicação daquele recurso para melhorar a oferta de serviço para alguém, né? Alguém que está recebendo. Um auditor, mesmo na área privada, ele não tem que estar fazendo o seu trabalho para fazer uma instituição lucrar mais. Não é essa a intenção do auditor. O auditor ele tem que ser íntegro nesse sentido, ele tem uma responsabilidade social com o seu trabalho. Né? Garantir que o serviço de saúde ele esteja sendo ofertado de forma adequada para aquelas pessoas que estão, né, recebendo aquele tipo de serviço. Essa é a função primordial do auditor. Eu lembro na área privada, tanto na assistência como um pouquinho do tempo que eu passei na área privada, teve vez de eu chegar com a carteira de trabalho e deixar lá entregar, porque eu achava que o pessoal já ia assinar, né, já ia dar baixa da minha carteira mesmo por alguma coisa que eu tinha feito e não concordava. E é uma coisa que eu sempre aviso para os meus alunos e ex-alunos: durmam com a cabeça tranquila, botem a cabeça no travesseiro e vejam que vocês fizeram o trabalho certo. Né? E aí, alguns aspectos legais, e eu falei da importância da Lei 8080, que ela previa a criação. A Lei 8.089 regulamentava e a 1651 ela trazia esse serviço de auditoria instituídos em cada nível de governo. Né? Inclusive, eu coloquei esses três normativos como super importantes. A Lei 8080, 8.089 e a 1651, né? Como são fundantes do serviço de auditoria no SUS. No SUS, certo? Tal, e a privada? Na privada, a gente tem uma regulação muito grande da ANS, que são, né, a ANS, ela traz normativos interessantes para que a gente possa fundar nossa regulamentação, nossa auditoria, ações de auditoria ao serviço privado. Outra coisa são os próprios contratos de serviços privados, que também regem como que aquela auditoria, como que aquele serviço tem que funcionar e como que o auditor tem que ver aquele serviço. E também a gente tem a própria auditoria do SUS, que quando o serviço privado ele presta serviço para o SUS, o que acontece? Ele também está condicionado à auditoria do SUS. Tá bom? Alberval, a parte de fontes de financiamento eu não dei, porque isso aí a gente acaba falando em financiamento na área de saúde, né? Então É verdade. eu vou até não mexer muito nisso agora. Eu falei um pouco para eles na aula, mas eu não mexi Dá pelo muito. menos um encontro só para ela. Ixi, Maria, dá muito mais, né? Então, só a questão das fontes de financiamento, como esses financiamentos acontecem, eles são importantes para que o auditor tenha conhecimento de onde vem aquele dinheiro, o que aquela fonte né, ela financia dentro do SUS, né? E, né, como é que aquele dinheiro é aplicado lá, dentro do privado da mesma forma. Da onde é que está vindo aquele dinheiro? E onde é que ele está sendo aplicado dentro do serviço privado. Né? Então, a gente tem algumas formas aí dentro do SUS a gente tem algumas formas de repasse, então a própria produção de serviços, os contratos, a transferência, que é regular automática de fundo a fundo, né? Então são formas de repasse desse valor. E tudo isso é passível de ser auditado, tá bom? Bem, então a gente conversou um pouco, vou adiantar aqui, que os serviços de saúde, é possível a terceirização? Sim, ele é possível a terceirização. É legal? É constitucional? Sim. Né? É possível você ter uma terceirização desse serviço, uma complementação desse serviço. Eu coloquei a diferenciação entre complementar e suplementar. Né? Então, complementar eu preciso daquilo, suplementar eu não preciso, mas ele existe, e alguém está oferecendo. Né? Então, muitas vezes o serviço público, e aí eu falando aqui da relação do SUS com o privado, geralmente é onde a gente tem uma grande fatia da problemática quando a gente fala de auditoria. Né? Então, é essa questão da relação do público com o privado. Então, é legal, é constitucional? A gente tem, é possível? Sim, a gente viu que é possível. Né? Só que tem algumas regras e algumas normas para isso. Bom? E aí a Constituição Federal, que, né, diz que, né, isso também pode ser feito a partir da pessoa física ou jurídica de direito privado. Mas para isso existem normatizações, existem formas de fazer isso. Né? E aí a gente viu que essa forma de fazer isso está relacionado ao quê? Né? Está relacionado
aos contratos que são feitos, ou o processo de contratualização, então os contratos ou os convênios. E aí a gente deixou... Vou colocar isso aqui. E a gente deixou claro que contratualização é o processo em que duas partes elas vão fechar objetivos. Que esse processo ele pode acontecer por forma de convênio, onde as duas instituições elas têm um objetivo em comum e que não é a lucratividade, é ofertar um serviço de qualidade. Não quer dizer que não tenha dinheiro envolvido. Existem repasses necessários para que um convênio aconteça. Mas a função aí primordial não é lucratividade, é diferente do contrato. O contrato, a função dele, né? O contrato é com o serviço privado e o serviço público, a gente tem aí o serviço privado ofertando um serviço aí que ele tem a intenção de lucratividade, né? Então a gente viu essa relação entre contratualização, contrato e convênio, né? Então a diferença básica que a gente tem entre convênios e contratos. E que esses convênios e contratos, eles acontecem... só lembrando, aqui está apontando que qualquer serviço que se submeta à prestação de serviço para o ambiente público, ele tem que se submeter ao Sistema Nacional de Auditoria. Ele deve ser auditado, né? Deve ser auditado pelo serviço público. Mas sou serviço privado. Então, nada a ver com o público. Tem sim, tu presta serviço, eu preciso saber onde é que meu dinheiro está. Então, vou mandar meus auditores para aí, né? Assim como acontece serviço privado. Então, eu tenho um plano de saúde, enfim, aquele plano de saúde, ele tem que mandar os seus auditores para ver como é que aquele dinheiro está sendo aplicado dentro no caso do prestador de serviço. Tá bom? Então, a gente discutiu o quê? A gente discutiu que esses serviços privados eles podem complementar. Contudo, essa complementação deverá ser aprovada e constar no plano, né? No plano de saúde, tá bom? E deve ser aprovada pelo conselho. Roberval, até hoje a gente ainda tem uma dificuldade extrema de conseguir essa aprovação quando a gente tem complementação, não é? Muito A gente difícil. sempre tinha essa E, na confusão. verdade, quando a gente fala assim, por exemplo, a questão do controle social, ela precisa estar instrumentalizada para isso. Eu desconheço, por exemplo, eu participo de alguns cursos de formação de conselheiros, mas muitas vezes os conselhos eles não têm uma organização interna sob o formato de câmaras, de comissões, para análise de contratos, para verificação de regularidade, nem para verificação de relatório. Ou seja, é o pleno do conselho todinho que lê o relatório e não há uma emissão prévia de parecer, quer dizer, fica algo meio pouco sustentado, né? Então, é também um processo de baixa qualificação do nosso controle social nesse aspecto. Isso, infelizmente, né? E lembrando só daqueles primeiros slides, que é o controle social, que ele também faz esse tipo de controle, né? Então, imagine só, eu vou complementar a rede, o hospital vai fazer tomografia, só que essa complementação, ela precisa ser comprovada que é a necessidade de complementar, e o Conselho de Saúde, ele é condição para isso. Muitas vezes, quando eu fazia auditoria para esse tipo de complementação, ou seja, um serviço ia adentrar na rede do SUS, e a gente solicitava, sim, mas cadê a aprovação do conselho? E aí bem, quem pedia isso era às vezes ainda um auditor chato. Que é comum também, o famoso ad referendo. O que é ad referendo? Sim. Ninguém viu. Foi aprovado sem ninguém ver o processo. Isso. Somente uma ou duas pessoas chegaram a ver esse processo, que isso é uma gestão maior, e deu ad referendo. E eu recebi muito, viu, Roberval, na época de ad referendo, e aí chegava o ad referendo, foi ad referendo. Infelizmente, a não ser que alguém me dissesse, não, está tendo problemas no ad referendo do conselho, mas chegou o ad referendo e a gente tinha que seguir, né? Mas, enfim. E aí, lembrando, existe todo um processo que diga como que essa rede tem que ser complementada, né? Então, primeiro é preciso se analisar a rede. Gente, vocês têm uma ideia, isso aqui que a gente está falando para vocês, a gente vai dar no curso de especialização, né, Roberto, em saúde pública, e a gente já falou isso para gestores. Gestores já de tempo no serviço, ainda titubeavam com relação a todo esse processo. Olha só, né? Então, eu preciso entender qual é a minha capacidade, eu preciso saber se eu tenho ou se eu não tenho, antes de dizer que eu preciso complementar, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, como é que está a minha rede própria? Então, eu preciso fazer toda uma análise dela. Se eu não tenho esse serviço, realmente lá confirmado que eu não tenho serviço, aí sim eu vou pensar em serviços privados sem fins lucrativos, que são os primeiros, até para que a gente possa ter convênios. O interessante, gente, é não onerar o serviço público, assim como o privado, que ele não quer se onerar, o serviço público também. O serviço público não é torneira aberta, não, que a gente muitas vezes pensa, né?
Então, primeiro é o serviço privado sem fins lucrativos, em forma de convênio. Depois é que a gente vai a chegar a isso até a parte, né, privada e com necessidade de lucratividade. Infelizmente, é geralmente onde a gente chega, né, a parte da lucratividade. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de ter esses serviços sem necessidade de ter uma lucratividade. Né? Geralmente a É gente uma parte questão mesmo para também, venda. né? Todos nós sabemos, por exemplo, que o CNES, o Cadastro Nacional, ele é um cadastro universal. Isso quer dizer, todos os estabelecimentos, independente dele ser público ou privado, ou ter vinculação, ele precisa estar no CNES, né? Quer dizer, ele é universal para todos os estabelecimentos que estão no território nacional. Isso. Então, pessoal, a gente tem aqui, aí quando a gente realmente vê essa necessidade, que a gente enxerga, aí sim, vamos lá, convênio ou licitação. E aí a normatização da licitação para que esse contrato aconteça. E a gente discutiu muito sobre situações em que a gente força um processo de contratação, de licitação. Eu falei sobre a questão do serviço, de um concurso, uma situação que eu passei, né? E que a gente tinha uma necessidade de distribuir, né, uma quantidade de profissionais para um determinado serviço. Esses profissionais foram distribuídos de forma errônea para um setor onde essa quantidade de profissionais não era necessária, e o outro hospital que era necessário, o que aconteceu? Esse hospital não recebeu esses profissionais e gerou uma demanda reprimida, forçando uma contratação de pessoas por fora. E para piorar, as pessoas que davam o plantão nesse outro hospital eram as mesmas que tinham passado no serviço público, no concurso. Né? E isso é forçar a barra, né, para que a gente consiga retirar dinheiro do serviço público, no caso aqui do serviço público. E acontece, gente, infelizmente acontece, entre outras situações. Né? E aí a gente tem, né, vocês podem até acessar esses problemas, quando eu colocar a aula para vocês, tem os linkzinhos, e aí tem todas essas problemáticas, vocês podem reassistir novamente, tá bom? E aí esse processo ele pode ser dispensado, vamos ver o que tem o pessoal colocando no chat. Essa treta eu lembro bem da aula, foi falado. Isso, teve isso mesmo. Ainda a disponibilidade de matrícula foi determinada pela gestão central da UFRN. Bom, valeu, Roberto, isso está colocando aí. Então, esse processo ele pode ser dispensado, né? Ou seja, quando é que ele é dispensado? Quando é caracterizado uma urgência, uma calamidade. Nós estamos vivendo isso. Então, há uma dispensa de licitação muito grande. E, infelizmente, a dispensa de licitação pode provocar problemas sérios. Pode provocar desvio de valores, malversação desses valores, pode provocar entrada de pessoas mal intencionadas mesmo no serviço, e esse controle ele fica muito prejudicado quando essa dispensa, principalmente no caso que a gente está vivendo, que é o que eu falei, a gente infelizmente vai encontrar problemas bem maiores depois. Né? Lembrando, Infelizmente. né? Até problematizando aqui com a turma, o Diga pessoal aí. pensar, colocar isso no juiz agora, a gente fazer também um exame sobre essa causa, né? Será que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte uma quantidade disponível de leitos de UTI que independa da gente precisar comprar na rede privada? A rede pública ela tem suficiência de leitos de UTI? Se ela tem, ela não precisa comprar. Agora, se ela não tem, qual é o procedimento correto que a gente tem que fazer? Só um Temos aí momentinho, a Roberto. Érica falando. Devido à pandemia, acho que não vai ter casos de demanda reprimida, né? A situação está tão grave que, infelizmente, acho que o SUS não tem tudo disponível. Isso, que tem essa discussão mesmo, a quantidade. Né? A questão não é nem essa. A questão que a gente está colocando é como esses serviços estão sendo estruturados. Por exemplo, o que mais? Parece que bombou o chat. Por exemplo, eu abro um hospital de campanha. Mas como foi todo o processo para a abertura do hospital de campanha? Quem forneceu o respirador? Quem forneceu o cimento? Quem forneceu tal coisa? Entendeu? Onde foi que foi essa compra? Esses são os problemas que nós de auditoria dentro do SUS, com o serviço privado, a gente pega. Não é? A necessidade é real. Ela existe. Eu estou falando quando acontece isso. A necessidade é real, ela existe. O problema é como a gente faz isso. A gente mapeou de forma correta?
A gente não está dizendo que não precisa. Desculpa, gente. A gente está dizendo que não precisa. Mas a gente mapeou de forma correta e a quantidade que a gente tem. Agora, como foi que isso foi construído? Vocês viram diversas notícias de pessoas que estavam importando, exportando respiradores que não se encaixavam em padrões da Anvisa e tudo. Então, muitas vezes, isso não é o público, não é o privado, são as pessoas mal intencionadas em malversar o recurso público, né? E aí são essas, é a necessidade existente, ela abre espaço para que outras pessoas se aproveitem daquela necessidade. Que mais? Professor, deixa eu olhar aqui. Diego colocou, professor, muito provavelmente as demandas de auditoria serão aumentadas nos próximos períodos, pós-pandemia. Isso. Existe algum, existe algum plano público para isso? Não. Para a gente aqui na nossa região, principalmente, não. O cenário se coloca propício como mercado de trabalho para isso? Provavelmente, pós-pandemia, a gente vai precisar de pessoas, tanto no público como no privado. Só vai bater na questão do recurso para esse tipo de profissional no público, mas no privado, com certeza. Que habilidades e conhecimentos específicos se farão necessários? Habilidades e conhecimentos, acho que o primeiro passo para isso, Diego, é desenvolver habilidades generalistas de auditoria. Então, como que eu faço um processo de auditoria, desde a concepção até o relatório, como que eu produzo um bom relatório, isso é primordial. E aí vem as especificidades, por exemplo, eu sei auditar, eu sei fazer auditoria contábil, eu sei fazer auditoria, eu sei trabalhar com custos, eu sei fazer auditoria de alta complexidade, eu sei trabalhar com qualidade, e aí essas especificidades vão capilarizando. Quanto maior as habilidades do auditor nessas áreas, melhor. Eu sei trabalhar com OPME, a OPME está muito em voga, eu sei trabalhar com esse tipo de material, tá bom? Tayane, os gestores vão ter que prestar conta do dinheiro gasto durante a pandemia, né? Vão precisar. Como é feito isso? Pois tem as dispensas de licitação, né? Tem a dispensa de licitação, mas ele não é isento de prestar contas, não. Ele não é isento. Ele vai ter que prestar contas, né? E aí, enfim, na hora da prestação de contas, a gente vai acabar, né, encontrando algumas coisas. Ele não pode ser isento de prestar contas, assim. Inclusive, né, isso pode demandar uma auditoria, caso não haja uma prestação de contas que seja aprovada após o exame, pode gerar uma auditoria. Isso mesmo. Isso mesmo. Pode gerar uma Ou uma auditoria. tomada de contas por um órgão de controle externo. Externo, isso mesmo. E por isso que muitas vezes o que é que os gestores eles deveriam fazer? Antes de uma tomada de conta do controle externo, ele já tem seu processo de auditoria acontecendo. Porque isso o salvaguarda, né, dele de ter algum problema, ele conseguir acompanhar aquilo de forma controlada. Eu não posso dizer que o gestor é ruim ou é bom, ele fez alguma coisa ou não, enquanto um processo de auditoria não for realizado, de investigação mais aprofundada. E aí, lembrando, a auditoria ela é esse processo de investigação mais aprofundada, né? Então, eles vão ter que prestar conta, as pessoas vão ter que prestar conta. E aí, quem é dessa área, você fica pensando, e a prestação de conta depois? E esse dinheiro está indo para onde? E quem é que tá colocando isso? Quais são os contratos que estão acontecendo? Quais são as relações com o privado e com o público que estão acontecendo? Quais são as brechas que estão existindo durante esse período? Esses dias eu conversando com o professor Robert Val sobre outra coisa em relação ao ensino. Eu até perguntei, Robert Val, com relação a determinada coisa, o projeto já está disponível para a gente poder ler na página, porque disseram que vai passar tal projeto, né? Então, são brechas que acabam sendo criadas, as pessoas aproveitam esses momentos para isso. Infelizmente, né? E lembrando uma coisa, né? Quando se trata de transferência de recurso federal, a investigação ela se dará pela Polícia Federal. Então, é um processo muito cauteloso. Isso mesmo, né? E quando pode entrar, e aí quando entra solicitações de promotoria, de outros controles, é mais complicado. Eu já falei para vocês, eu mal comecei a trabalhar, já tive que entregar relatório para promotoria, já tive que conversar com promotora para dar fé no meu relatório. Primeira vez que eu fui, eu tive dor de barriga um dia antes, enfim.
Mas é complicado, né? Acho que Theo lembra, né? Você se lembra, Theo, de outros processos? Eu me lembro de alguns. Por exemplo, quando há uma decisão pela devolução dos recursos, ou parcial ou total, esses recursos são calculados a juros compostos. Então, você devolve o dinheiro, não é só o que você recebeu, não, é calculado uma atualização monetária sobre esse valor. Isso mesmo, é calculado uma atualização. Aí, não, ó, a gente vai, audita e diz, não, tá errado, tem que fazer uma devolução. Ah, mas essa devolução, é próximo, beleza, a gente não vai ter juros compostos em cima disso. Ah, mas foi de tanto tempo, foi de ser... Então a gente vai ter que aplicar uma correção frente a esse valor para que seja devolvido. E aí é o problema. Aí é um problema que a gente tem grande para o pessoal querer aceitar a gente aplicar um fator corretivo no valor de ser devolvido. Sim, você é matemática financeira, misericórdia. É porque aí a gente não pode fazer nada, né? As coisas entram, né? As coisas acabam entrando. Então, outras formas de prestação de serviço pelo setor privado, a gente tem com os contratos, a gente tem os processos administrativos por reconhecimento de dívida, e só lembrando, o que é o reconhecimento de dívida? Eu tinha um contrato, esse contrato dizia que eu tinha que atender 60 pessoas. Eu atendi 80. 20 pessoas estão fora do contrato. Mas o gestor ele pode reconhecer aquilo ali como dívida, dependendo de determinadas condições. Se ele viu que o contrato foi mal elaborado, que as pessoas precisavam realmente ser atendidas, aí ele vai reconhecer a dívida. Mas para ele reconhecer a dívida, aí é comum, reconhecimento de dívida, solicitar algum tipo de auditoria, para que a gente possa verificar se aquele reconhecimento de dívida ali está adequado, se aqueles pacientes são realmente pacientes necessitados dentro das características do contrato, se aquele paciente é dentro da rede, se ele não foi colocado dentro da rede por enfim, de alguma outra forma. Ah, você está aqui, vai lá que você consegue ser atendido, né? Então, são coisas que precisam ser verificadas para que uma dívida seja reconhecida, tá bom? E tem as demandas judiciais, que aí é quando, né, há o processo de judicialização, e a gente conversou um pouco sobre as judicializações, né? Então, judicializar algo porque você não conseguiu. Mas nem sempre essas judicializações elas são interessantes. E a gente conversou com relação a isso, né? O que acontece? Eu não recebi um determinado material, e aí eu quero aquele material dentro do meu corpo, uma órtese e uma prótese, e aí eu judicializo para ganhar aquilo. Aí aquilo ali é feito, mas aquilo nem sempre traz um benefício para mim, paciente. Mas por que eu judicializei? Porque alguém me disse que eu precisava judicializar. Quem foram essas pessoas? E aí eu, né, conversei também com vocês sobre esse trâmite. Então imagine só, Robert Val precisa de uma cirurgia, né, porque os bolsos dele estão muito pesados e a gente precisa fazer uma cirurgia para colocar um suporte no bolso dele para carregar a quantidade de dinheiro que ele tem. Então isso é uma órtese ou uma prótese, né? Então aí, só que ele não precisa disso, né? Ele não precisa disso, mas ele quer porque quer fazer esse tipo de cirurgia. Então ele faz o quê? Ele judicializa. E aí eu sou o médico que atendi ele, digo, olha, você vai, judicializa, e aí nessa judicialização você vai conseguir. Na judicialização, como judicializou, o juiz, o judiciário, ele não lida bem ainda com essas situações. E aí o que ele faz? Ele diz cumpra-se, muitas vezes, né? Então, quando ele diz cumpra-se, e aí o Estado, entendo o Estado, né? O Estado ele vai cumprir. E aí ele, sem licitação, ele, né, chama algumas empresas ou pede uma orientação, e aí quem é que orienta qual material e qual empresa? Eu, que fui o médico que atendi, né? E o advogado que está comigo que judicializou. Nisso, eu, além de ter atendido ele, eu ganho na cirurgia, indico o material, ganho do material, né? E nisso eu ganho tudo isso e o paciente quem não ganha nada nesse processo. E aí formam-se as famosas máfias das próteses, né? E que isso aconteceu e acontece muito ainda hoje em dia. O processo de judicialização, isso é um exemplo de judicialização errada, né? É um exemplo de você judicializar não para garantir um direito coletivo, mas para garantir um direito individual. Na verdade, não é um direito individual,
uma vontade individual, que é diferente. O processo de judicialização ele deveria ser compreendido como algo para garantir um direito coletivo das pessoas que realmente não têm acesso, e não atender vontades individuais. O que tem aí no chat? Tem alguma coisa aí, A Roberto? questão das UPAs relativa à internação, inclusive, né, é bom até comentar essa situação. Nós estamos desvirtuando a natureza de um serviço que é Sim. pré-hospitalar fixo e transformando em unidade de internação. Ó, a questão das UPAs, já isso. A questão das UPAs, isso é antigo. Quando eu trabalhei na auditoria, eu também fui da parte passei um período como uma das equipes de implantação das redes, né? Porque eles precisavam de umas pessoas de auditoria lá. Eu acho, não sei se eu falei isso para vocês. E aí, uma das perguntas que eu fiz, por exemplo, na UPA de Macaíba, chegou lá, UPA linda. Eu entrei a UPA linda, o pessoal mostrou, só tá faltando raio-x, nós vamos passar para a UPA 2. Bem pouquinha gente lá sendo atendida. Eu, poxa vida. Olhei e disse, legal. Quando terminou a reunião, eu disse, como é que tá a atenção básica de vocês? E o hospital que vocês atendem aqui, como é que tá? A atenção básica não está atendendo, o hospital a gente não tem assim, pronto. Se a gestão não organizar isso, a UPA não vai funcionar como UPA. Infelizmente. Ela não vai funcionar como UPA. E a UPA, quando começou, hoje a gente ainda tem esse problema. Ainda estão tentando resolver. As UPAs, elas têm pacientes que ficam lá como pacientes críticos. Só que a UPA, ela tem um financiamento de média complexidade, né? Acho que agora que estão resolvendo a parte dos pacientes que ficam internados, porque a UPA, ela não tem função de internamento para mais de 24 horas. É diferente de um CAPES 3 que tem um tipo especial da IH. A UPA não tem esse tipo de recurso, então isso esbarra diretamente na questão vamos dar spoiler de custos, né? Esbarra na questão. Pois é. Érica está colocando, mas Theo, agora é real, não ter capacidade para atender ninguém do bairro de Felipe Camarão. As UPAs aconteceram isso. As UPAs foram implantadas, mas a UPA, a estrutura ao redor dela não fazia sentido. Ela não faz o seu trabalho porque toda a rede ela não está bem organizada. E aí ela superlota. É a velha Você história. não. Nós estamos trabalhando redes, mas ainda numa lógica de pontos de atenção Pontos. isolados e Isso. desconectados. Isso. E aí você não roda leito nos hospitais, você não tem a atenção básica lá, né? Você não tem uma atenção adequada. E aí a pessoa, ela se irrita, ela quer ir para a UPA, porque lá resolve mais rápido. E aí, às vezes, o hospital não tem como receber. E aí as UPAs abrem setores críticos. Só que esses setores críticos, eles recebem um financiamento menor do que dos hospitais, né? Na época, eu visitei a UPA de satélite também. E aí, quando abriram lá o setor, o setor para paciente crítico. Como é que vocês vão financiar esse setor? Porque a UPA, naquela época, a UPA só recebe pela média complexidade. Um paciente desse aqui custa, por exemplo, R$ 1.000, vocês recebem cento e pouco. E aí? Aí o pessoal ficou, né? E até hoje se tenta resolver essa questão do financiamento adequado para as UPAs, para encaixá-las no atendimento desses pacientes. Parece que agora o pessoal está entendendo melhor, pelo menos com relação a isso. Mas E as deixando um UPAs, pouquinho de gostinho para spoiler com gostinho de venha mais, né? Por exemplo, o financiamento de uma UPA, como de outros serviços, mas principalmente UPA, ela é 50% de transferência federal, sendo que os outros 50% para fazer sim, funcionar uma UPA mensalmente deve ser dividido meio a meio, ou seja, os outros 50% é dividido metade, 25% para custeio da gestão do Estado e os outros isso, 25% para custeio da gestão municipal. E quando não há verdadeiramente esse financiamento tripartite, uma das pernas do tripé, ela tende a ficar bamba ou inexistente, né? isso, Ou mais de uma perna. E isso. isso provoca um problema sério do ponto de vista da qualificação do serviço. Isso, né? E aí o município reclama do estado que não repassa, o estado reclama do governo federal, e sim, e a gente não tem um financiamento adequado, a gente não tem uma arrecadação adequada, uma formação de fonte adequada, um financiamento adequado, um repasse adequado e uma rede também que ainda não está adequada, né?
Claro que, né, a gente tem alguns lugares que as situações ainda são um pouco melhores de funcionamento de UPAs, mas, assim, construir mais UPA vai resolver? Não. Não, gente, não vai. Né? Não vai. Às vezes, eu já fiz auditoria de valores que chegavam para a UPA, os valores eram corretos, que tinham chegado. A questão era que a UPA estava atendendo a mais do que a sua capacidade construída. E aí? Né? Então, tem toda essa problemática envolvida. Tá bom? Bem, então, deixa eu só baixar aqui. Ah, então, a gente, sim, já passei disso aqui. Então, qualquer ação, vamos lá. Então, para a gente auditar contratos, a gente tem que ver qual a legalidade daquele contrato, qual o objeto daquele contrato que ele se propõe, né? Os contratos, eles sempre têm tempo de acontecimento, podendo ser renovado, podendo ser aditivado, né? Então, existe a necessidade de acompanhamento desse contrato por um fiscal de contrato. Todo contrato tem um fiscal de contrato que tem que acompanhar ele, não é o auditor. O auditor não é um fiscal de contrato. Existe fiscal de contrato para aquilo, tá bom? Qualquer ação fora da cobertura contratual, ela deve ser analisada. Se ela for reconhecida como dívida, beleza. Se não, a glosa ela vai precisar acontecer. A diminuição desse recurso repassado ele vai precisar acontecer. Bom? Bem, então aqui eu tenho só um processo de reconhecimento de dívida, né? Então, só falando como é que essa, né? Então, depois que todo esse serviço, depois que tudo isso acontece, que chega lá na auditoria, a auditoria vai ver se todo esse processo aqui, né, se ele aconteceu de forma correta. Isso aqui é uma auditoria retrospectiva. O ideal era que todo esse processo ele acontecesse pelo menos de forma concorrente, né? Pelo menos de forma concorrente, tá bom? Mas a gente tem aí, né, o processo que a gente acontece até chegar à auditoria dos serviços. Depois que está tudo pronto para pagamento, vão perguntar à auditoria. E aí, tá, pode pagar? Aí a auditoria vai ter que fazer todo o processo anterior. Né? E isso não é só no público, isso acontece no privado também. Né? No privado. Né? Então, às vezes, o pessoal do privado, eles, hoje que estão começando a reconhecer a necessidade de auditorias internas mais robustas, com pessoas que façam auditoria concorrente, com pessoas que tenham conhecimento de gestão e sejam absorvidos. Recentemente, agora, outra aluna nossa saiu de um hospital e foi para um outro hospital agora maior, com um cargo, né, maior, pelo conhecimento dela dentro dessa área, né? E foi Lembrando, bolsista. né, pela questão multidisciplinar, como ela é Isso. importante, né, e multiprofissional. Por exemplo, como tem aí na tela, nós podemos ver, a nota fiscal é emitida para ser encaminhada ao setor de pagamento. E como também foi bem falado aqui, a auditoria ela nasceu dentro de uma área profissional que foi a contabilidade, e depois ela vai se expandindo para a auditoria médica. Vocês vão ver isso melhor no texto, quem já teve a oportunidade de ler. E tem uma coisa super interessante aí, por exemplo, a nota fiscal. Você pode ter mais de uma nota fiscal. Se você tem prestação de serviço, você tem uma nota fiscal para serviço. E se você tem uma prótese, uma órtese, você vai ter que ter uma nota fiscal separada para o material. Então, são documentos que o auditor tem que ter preparo, tem que ter leitura, tem que ter proximidade com a norma jurídica diversa, inclusive do fisco, para perceber esse tipo de situação. A primeira vez que eu auditei uma nota fiscal, eu sabia da estrutura geral da nota fiscal. Mas a descrição do material, para mim, ainda era um pouco difícil. Eu precisei estudar sobre a apresentação e ainda tinha um agravante. Era uma OPME. Agravante mais ainda, era um cimento ósseo, só que o nome da nota fiscal não vem cimento ósseo. Ele vem, nome, esqueci agora, não sei o que, liofilizado que a gente usa. Vem a gramatura dele, vem totalmente diferente do que está no prontuário. E aí o pessoal já queria glosar isso. Ó, cola biológica, estão colocando aqui no chat. É uma das. Cola biológica é uma das. Esse era um Bracel, cimento. Esse era um cimento, é uma das. E aí a gente, né, o pessoal já queria glosar. Calma, gente, peraí. E a gente, né, eu fui olhar, pesquisar e dizer, ó, gente, esse cara crachá, bate. A denominação está diferente. A nota fiscal, ela está apresentando o material corretamente. A descrição cirúrgica aqui é que ele usou um sinônimo de cimento ósseo. Né? Então,
são coisas que o auditor ele precisa se debruçar, ler, entender, que são coisas que, só o enfermeiro pode ser auditor, só um médico pode ser auditor. De jeito nenhum. Tem conhecimentos de auditoria que são extremamente importantes. E que, pasmem, vocês saem daqui com conhecimento de auditoria que a maioria dos cursos de serviço de saúde não tem. Só para vocês terem um detalhe, desses 61 pessoas que solicitaram, tinha gente de enfermagem, teve gente da medicina, teve gente de nutrição, querendo fazer essa disciplina. Né? Teve o pessoal de saúde coletiva, né, que também, de vez em quando eles podem, eles vêm fazer essa disciplina pelo conhecimento, que é o conhecimento geral da auditoria, que é de extrema importância, porque ele envolve conhecimentos conhecimentos contábeis, conhecimentos financeiros, conhecimentos da área da saúde, que são próprios para instrumentar alguém para pensar em E fazer cá uma para ação de nós, né, auditoria. Theo? Esse tem sido uma das grandes vias para a rede privada, quando ele vê o nível de formação de um egresso do curso de GH. Né? Quando assim, o pessoal de GH vê isso, e é uma das grandes possibilidades de contratação que nós temos aqui na rede privada em especial. Isso mesmo. Bem, pessoal, vou parar aqui Ficar rico igual o professor de auditoria. Não. Se eu tivesse esse dinheiro. Se eu tivesse esse dinheiro que o povo diz que eu tenho, seria bom demais. Mas quem sabe um dia eu não tenho, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bem, gente. Então, assim, esse foi né, foi uma das que a gente trabalhou no início da disciplina. Já você está com a mão levantada, quer falar? Pode falar. Pode abrir o microfone e falar, se quiser. Não. Já isso é uma onda. O cara está aí com uma dúvida relativa ao portfólio. Vamos lá. Vamos lá. Dúvidas ainda com relação ao portfólio? Então vamos lá. Depois dessa aula de hoje, vocês formarão duplas, tá bom? Nessas duplas, elas farão o seguinte. Essa aula vai estar gravada, eu vou disponibilizar ela no YouTube, ficar lá o linkzinho, vou colocar. Tem outros vídeos lá que vocês vão poder assistir também, tá bom? Sobre revisão de auditoria. Vocês vão ler o texto que eu coloquei, né? E vão utilizar o manual como fonte de leitura. Então, isso é o arcabouço teórico que vocês vão ter. Visto todo esse arcabouço teórico, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse portfólio, aí vocês vão preencher esse portfólio e ao final da semana vocês vão fazer um mapa mental de toda essa discussão que a gente teve. Então, mas o que eu faço no mapa mental? Bem, o que é o mapa mental? É uma estruturação mental de vocês sobre esse conteúdo. Como é que esse conteúdo, como é que ele fica representado para você? Geralmente o mapa mental, nós começamos... Inclusive lá também eu deixei um vídeo dizendo como é que faz o mapa mental. O Roberval tem muita coisa sobre o mapa mental também. Posso disponibilizar. Pronto. E aí vocês vão fazer esse mapa mental. No fim da semana, o que vocês vão fazer? Vão postar o portfólio referente a esta aula de hoje, e o material que está disponível lá. Inclusive no Cigar, eu acho que eu deixei de uma cozinha diferente lá, né? Então, pode desenhar e mandar foto? Pode, Tayana. Pode ter isso. Olha, não precisa. Isso aí a gente estava falando no início, né? Que o pessoal fica, professor, preciso usar um negócio muito invocado da internet. Não, pode desenhar, tirar foto e enviar, não tem problema, pode fazer no PowerPoint. Então, geralmente, o mapa mental, você começa com a ideia geral e ela sai ramificações. É geralmente como eu faço com vocês na sala de aula, muitas vezes eu risco o quadro, eu começo na ideia geral e trago ramificações. Pronto. É uma forma de trabalhar o conteúdo e organizar esse conteúdo, tá bom? Então, essa semana é o portfólio referente a todo esse conteúdo. Aí, ó. Tá dando para ver, Roberval? Tá dando para ver. Tá dando para ver, assim, mais apagadinho, mas tá dando para ver. Você pode Então, ter esse modelo que você tem a ideia central, e dessa ideia central você deflagra, né? É como você está conversando com o material. Você diz, olha, eu vou linkar isso aqui, isso tem conexão com aquilo outro, então você faz amarrações num assunto que está no centro. Este é um modelo. Tem modelo de organograma, você começa em cima e vai desenvolvendo como se fosse um organograma, né? Um modelo lógico, hierárquico. Isso. Então, a hierarquia da ideia, como é? A ideia mais importante está em cima, que é a primária, e as ideias secundárias, elas se ramificam. Então, existem modelos. Isso. Mas é
algo que depende muito da forma como a pessoa interage com o material que ela está fazendo o seu estudo. Isso mesmo. E aí, gente, vamos lá. Vocês vão mandar o portfólio descritivo, né? Ao final, vai ter lá, atividade 1, portfólio descritivo. Tá. Atividade 2, desse primeiro momento 5, atividade 2. Aí vocês vão mandar o mapa mental de vocês. Lembrando, é em dupla, tá bom? É em dupla. Gente, vamos aprender a trabalhar em dupla, tá bom? Certo? Uma outra coisa. Todo mundo aqui respondeu o formulário que eu pedi para colocar o telefone de vocês, porque a gente vai precisar. Próxima aula teremos Professor Theo com teatro de bonecos. O formulário, não estava abrindo o formulário. Professor, Gente, o formulário ele está bloqueado. tá bloqueado? Precisa da sua permissão para a gente poder responder. Acho que é porque... Estranho. Eu vou dar uma olhada de novo. Era como se você ainda fosse liberar ele, ou tipo Foi. aqui, que você vai aceitar cada um, entendeu? Não, então eu vou olhar lá. Que não foi aberto, né? Ficou condicionado. Eu vou olhar novamente, certo? Eu vou olhar novamente e vou ver o que aconteceu nele, tá bom? Aí amanhã de manhã eu já posto ele novamente para vocês responderem, que é para a gente poder criar o grupo. E aí, como eu falei, durante a semana eu vou abrir, porque pode ser que vocês tenham dúvidas sobre o que colocar lá no portfólio, ou como fazer esse mapa mental, e a gente vai, né, já vai colocando. Já isso eu fui respondendo como eu já tinha possibilidade de usar o respondido. Google Classroom, né? A partir de uma conta Gmail ativa, válida, né? Para a gente poder utilizar outras interfaces para trabalhar. Tá. Beleza, então. Eu vou tentar novamente o formulário, certo? Para ver se vocês conseguem responder ele. Tá bom? Bem, gente, eu acho que por hoje a gente já consegue ficar por aqui. Eu espero que tenha dado certo, né? Eu espero que a gente consiga caminhar assim. Vocês acham que dá pra gente caminhar assim, fazer esse momento síncrono e ter as atividades? Pelo menos foi assim que a gente planejou. Bota os legais aí. Que bom. Espero que a gente consiga. Espero que a gente consiga caminhar, né? Dessa forma. Eu vou salvar. Ok, então, pessoal, ficamos assim, vamos acompanhando vocês de forma assíncrona, né? E nos encontramos na próxima terça-feira, às 19 horas, para um momento síncrono, mais uma vez. Tá bom? Então, pessoal, até mais, certo? Foi bom encontrar com vocês mais uma vez aqui. Ok? Todo mundo entendido? Então, tchau, gente. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, boa noite, bom descanso.